E se eu lhe dissesse que a sua futura colheita recorde de morangos não é decidida na primavera, mas sim agora mesmo, neste outono? Sim, você ouviu bem. Existe uma única fertilização de outono, da qual depende praticamente tudo: a quantidade de frutos, o seu tamanho e até a doçura. Hoje vamos desvendar este grande segredo dos jardineiros, que transformará os seus modestos canteiros numa verdadeira plantação de morangos. Fique conosco, pois o que vai aprender mudará radicalmente a sua abordagem no cuidado com os morangos. Vamos direto ao ponto e entender por que o outono é tão importante. Durante o verão, o morangueiro gastou todas as suas forças na colheita. Ele está exausto e vulnerável. A maioria dos jardineiros pensa que a sua única tarefa é simplesmente sobreviver ao inverno. Mas, na verdade, é precisamente no outono, após a colheita dos frutos, que o morangueiro forma os botões florais para o ano seguinte. Ou seja, a sua colheita de 2025 está a ser formada neste exato momento. E a nossa tarefa é ajudá-lo a maximizar essa reserva. Para começar, abordemos o erro mais crucial, diria até fatal, que quase todos os jardineiros cometem no outono: a fertilização com nitrogênio. Sim, estrume fresco, cama de frango, ureia, nitrato de amônio. Todos estes fertilizantes, embora valiosos, devem ser postos de lado por enquanto. Guarde-os para a primavera, e os seus morangos agradecerão. Por quê? É muito simples. O nitrogênio é o principal estimulador do crescimento da massa verde. Ele, como um energético, faz com que os morangos desenvolvam ativamente novas folhas e estolhos. O que haveria de mal nisso, perguntará? Um arbusto verde e exuberante. Mas no outono, isso prega-nos uma peça. A planta gasta energias preciosas não no fortalecimento das raízes e na formação da futura colheita, mas sim nesta folhagem, que é essencialmente inútil. Além disso, estas folhas jovens e tenras simplesmente não têm tempo para amadurecer antes das primeiras geadas. Serão as primeiras a escurecer e a morrer de frio. E isso não é apenas inestético, é uma porta aberta para todo o tipo de fungos e podridões, que facilmente se espalharão para o centro saudável do arbusto. No final, em vez de uma planta forte e pronta para o inverno, obtém um arbusto enfraquecido que corre o risco de simplesmente não sobreviver às geadas. Por isso, lembre-se da regra de ouro do outono: nada de nitrogênio. O seu momento é na primavera. Ok, com o nitrogênio, já resolvemos a questão. Ele está fora da dieta de outono dos nossos morangos. Mas então, surge a pergunta lógica: o que dar aos morangos para comer? O que eles precisam exatamente agora para aguentar o inverno e nos presentear com uma colheita abundante no próximo ano? A resposta é simples. Nossos morangos precisam de outros 2 macronutrientes essenciais. Grave bem esses 2 nomes, são eles: fósforo e potássio. É essa dupla que forma a base da nossa mágica adubação de outono. Vamos entender qual a função de cada um deles. O fósforo é o principal construtor e arquiteto do sistema radicular. Ele não se preocupa em criar uma folhagem exuberante. Sua missão é trabalhar sob a terra. Graças ao fósforo, as raízes dos morangos ficam fortes, ramificadas e saudáveis. E raízes fortes são a chave para uma hibernação bem-sucedida. Quanto mais robusto o sistema radicular, mais nutrientes a planta consegue armazenar e mais facilmente ela suportará as geadas. O potássio, por sua vez, cumpre 2 funções essenciais. Em primeiro lugar, ele atua como um anticongelante natural. O potássio ajuda as células dos morangos a acumular açúcares, o que torna a seiva celular mais densa e reduz seu ponto de congelamento. Em outras palavras, a planta fica muito mais resistente ao frio e às geadas. E, em segundo lugar, e esta é a função mais crucial para a nossa futura colheita, o potássio é o responsável pela formação das gemas florais. Aquelas mesmas que, na primavera, darão origem às flores e, consequentemente, aos frutos. Mais potássio no outono significa mais morangos no verão. Essa é uma relação direta e inegável.
Mas antes mesmo de pensar em adubar, o canteiro de morangos precisa ser preparado corretamente. Não adianta simplesmente espalhar grânulos em um solo coberto de ervas daninhas. Dessa forma, estaremos nutrindo mais os nossos inimigos do que os próprios morangos. Por isso, o primeiro passo é uma limpeza geral. Calce as luvas e remova cuidadosamente todas as ervas daninhas. Elas não só competem por nutrientes e umidade, mas também servem de abrigo perfeito para pragas e agentes causadores de doenças durante o inverno. Juntamente com as ervas daninhas, retire também toda a cobertura morta antiga, seja palha, grama cortada ou serragem. Durante o verão, ela acumulou patógenos suficientes, e deixar esse material para o inverno definitivamente não é aconselhável. Na primavera, cobriremos com material fresco. Nosso objetivo é ter um canteiro limpo e arrumado, onde o morangueiro seja o único protagonista. Este passo é crucial, não o pule. Um canteiro limpo garante que todo o nosso esforço de adubação chegará ao destino certo, os morangos, e não as ervas daninhas ou pragas. Além disso, em um solo limpo, é muito mais fácil realizar todas as manipulações futuras, sobre as quais falaremos a seguir. Quando o canteiro está limpo de ervas daninhas e da cobertura morta antiga, é hora da poda sanitária. Não se assuste com o termo, não há mistério nenhum. Precisaremos de uma tesoura afiada ou um bom tesourão de poda. A nossa missão é remover tudo o que é supérfluo e que pode enfraquecer a planta durante o inverno. Observe atentamente cada arbusto. O que removemos primeiro? Todas as folhas velhas, murchas, avermelhadas ou bordô. Elas já cumpriram o seu ciclo, a fotossíntese nelas é praticamente nula e só servem para sugar nutrientes da planta. Também cortamos sem pena todas as folhas com manchas, furos, sinais de doenças ou danos causados por pragas. Estes são os nossos potenciais focos de infecção. Removemos todas as hastes florais secas e quebradas, se tiverem sobrado do verão. E aqui um ponto importante: não corte a planta rente ao chão. Este é um erro comum que a enfraquece muito. Devemos deixar o centro saudável e jovem da roseta, as 3 a 5 folhas mais frescas e verdes no meio. Serão elas que trabalharão até as geadas e garantirão a nutrição da planta. Toda a poda é feita na base dos pecíolos. Não deixe tocos, pois podem apodrecer. Todas as folhas cortadas e os restos vegetais são imediatamente retirados do canteiro e queimados, para destruir possíveis pragas e esporos de fungos. Então, o canteiro está limpo e as plantas bem podadas. Qual o próximo passo? É uma técnica agrícola muito importante, mas muitas vezes ignorada. Afofar a terra. Depois de removermos as ervas daninhas e realizarmos a poda, o solo em volta das plantas, provavelmente, compactou-se. Ao pisarmos e trabalharmos no canteiro, a terra tende a ficar mais densa. Um solo compacto significa má circulação de ar para as raízes, o que retarda o seu desenvolvimento. O nosso objetivo é deixar a terra solta e bem arejada. Para isso, use uma enxada pequena, um cultivador manual ou até mesmo um garfo robusto. Com muito cuidado, para não danificar as raízes, afofe a terra em volta de cada planta. Não precisa ir muito fundo. 3 a 5 centímetros são suficientes. É especialmente importante fazer isso se tiver solos pesados e argilosos, que depois das chuvas formam uma crosta dura. Afofar o solo não só melhora a aeração, ou seja, o acesso de oxigênio às raízes, como também ajudará os fertilizantes que aplicaremos a distribuir-se mais rápida e uniformemente na zona radicular, em vez de ficarem na superfície. Além disso, o arejamento do solo perturba o ciclo de vida das larvas de pragas, que já se instalaram para o inverno na camada superficial da terra. Portanto, é também uma excelente medida preventiva. Um solo fofo e bem arejado é o ambiente ideal para a absorção da nossa adubação de outono. Pronto! Agora que nossos canteiros estão perfeitamente preparados, vamos para o mais importante: as receitas do nosso adubo milagroso. Começaremos com a opção para quem prefere a agricultura orgânica,
e não quer usar produtos químicos em sua horta. E aqui temos dois componentes principais, testados e comprovados ao longo dos séculos. O primeiro, e o mais acessível, é a cinza de madeira. Não é apenas um subproduto da queima de lenha, mas sim uma rica fonte de potássio, fósforo, cálcio e mais de uma dezena de micronutrientes essenciais. Além disso, todos eles se encontram em uma forma facilmente assimilável pelas plantas. A melhor cinza é a proveniente da queima de madeiras de folhosas ou de restos vegetais. Cinzas de carvão ou de lixo não são adequadas. Como aplicá-la? É mais simples do que parece. Pegue cinzas secas e peneiradas e espalhe-as uniformemente sobre a superfície do solo, ao redor dos morangueiros. A dosagem média é de aproximadamente 1 copo por metro quadrado do canteiro. Depois disso, você deve incorporar levemente as cinzas ao solo com um leve revolvimento. As cinzas não só nutrirão nossos morangos com potássio e fósforo, mas também irão alcalinizar ligeiramente o solo, o que a maioria das variedades de morango aprecia muito. Este é um método simples, econômico e incrivelmente eficaz de adubação de outono. O segundo componente orgânico que complementa perfeitamente a cinza é a farinha de ossos. Talvez não seja tão popular quanto a cinza, mas é um verdadeiro superalimento para o sistema radicular. A farinha de ossos é um fertilizante fosfatado de ação lenta, porém de efeito muito prolongado. Ela contém uma enorme quantidade de fósforo e cálcio, que serão liberados gradualmente e nutrirão as raízes dos seus morangueiros, não só no outono, mas durante todo o inverno e até na próxima primavera. É como fazer um investimento de longo prazo para a sua colheita. O fósforo da farinha de ossos estimula precisamente o crescimento das raízes absorventes, aquelas que são responsáveis pela captação de nutrientes do solo. Como aplicá-la? O princípio é o mesmo que com a cinza. Espalhe sobre a superfície do canteiro, na proporção de aproximadamente 2 a 3 colheres de sopa por metro quadrado. Por ser um fertilizante de ação prolongada, é essencial incorporá-lo ao solo. Simplesmente espalhar por cima não é suficiente. Misture delicadamente a farinha com a camada superior da terra ao redor dos pés. A combinação de cinza de madeira, potássio de ação rápida e micronutrientes, e farinha de ossos, fósforo de longa duração, é praticamente a fórmula orgânica ideal para a adubação de outono dos morangos, que lhes fornecerá tudo o que é necessário para uma invernagem bem-sucedida e um forte arranque na primavera. Agora, para aqueles que não se importam com fertilizantes minerais e buscam resultados rápidos, potentes e garantidos, temos uma opção imbatível. No pódio, brilha um fertilizante que é simplesmente perfeito para a adubação de outono dos morangos. Guarde bem este nome, monofosfato de potássio, também conhecido como fosfato monopotássico. Qual o segredo da sua genialidade? A sua composição. Ele não contém 1 grama sequer do nitrogênio, que seria prejudicial aos morangos no outono. Em compensação, é rico em fósforo e potássio, na sua forma mais pura, concentrada e, o mais importante, facilmente assimilável pelas plantas. Assim que você rega os morangos, as raízes absorvem esses elementos vitais de forma quase instantânea. É como dar a alguém faminto não apenas comida, mas um caldo nutritivo já pronto, que é assimilado na hora. O monofosfato de potássio fortalece simultaneamente o sistema radicular, aumenta a resistência ao frio e estimula a formação de botões florais. É literalmente 3 benefícios em um. Ele age de forma rápida e extremamente eficaz. Se você quer ter a certeza de que seus morangos receberam tudo o que precisam, sem a demora dos fertilizantes orgânicos, o monofosfato de potássio é, sem dúvida, a sua melhor aposta. E se você for a uma loja de jardinagem e não encontrar aquele monofosfato de potássio que tanto procura, não tem problema. Existe uma alternativa clássica, testada e comprovada por décadas. É uma combinação de 2 fertilizantes simples e acessíveis, o superfosfato e o sulfato de potássio. Vamos entender como eles funcionam em conjunto.
O superfosfato é a nossa principal fonte de fósforo. Assim como a farinha de ossos, ele é considerado um fertilizante de liberação lenta, principalmente na sua forma granulada. Os grânulos se dissolvem lentamente no solo, liberando o fósforo para as raízes de forma gradual. Isso garante uma nutrição de longo prazo. O sulfato de potássio, por sua vez, é a nossa fonte de potássio e também de enxofre, que é muito benéfico. Ao contrário do superfosfato, ele se dissolve e é absorvido pelas plantas muito mais rapidamente. Dessa forma, essa dupla se complementa perfeitamente. O sulfato de potássio oferece um efeito rápido para aumentar a resistência ao inverno e estimular a formação de gemas, enquanto o superfosfato atua a longo prazo, fortalecendo o sistema radicular continuamente. É uma opção confiável e econômica que nunca decepciona. O mais importante, não confunda sulfato de potássio com cloreto de potássio. O morango, por exemplo, é muito sensível ao cloro. Independentemente de você escolher fertilizantes orgânicos ou minerais, há um ponto crucial: a dosagem. Aqui, a regra de ouro é clara. É melhor fertilizar um pouco menos do que em excesso. O excesso de fertilizantes, principalmente os minerais, pode causar danos irreversíveis. Pode literalmente queimar as delicadas raízes absorventes, impedindo que a planta absorva água e nutrientes, o que provavelmente a levará à morte. Por isso, antes de aplicar qualquer produto, leia atentamente as instruções na embalagem. O fabricante sempre indica as dosagens recomendadas para diferentes culturas. Para morangos, por exemplo, as dosagens são geralmente padronizadas. Se falamos de monofosfato de potássio, a recomendação é geralmente de 10 a 15 gramas, ou seja, aproximadamente uma colher de sopa para cada 10 litros de água. Caso utilize a combinação de superfosfato e sulfato de potássio, a quantidade comum é de cerca de 20 gramas de superfosfato e 10 a 15 gramas de sulfato de potássio por metro quadrado. Não aplique fertilizantes a olho. Use colheres medidoras ou uma balança. Lembre-se, nosso objetivo é ajudar a planta, não submetê-la a um estresse químico. A dosagem precisa é a chave para o sucesso e a segurança da sua fertilização de outono. Com a dosagem já definida, vamos agora falar sobre como aplicar corretamente os nossos fertilizantes. Existem duas formas principais de aplicação: a seca e a líquida. A aplicação a seco é ideal para fertilizantes granulados, como o superfosfato, cinzas ou farinha de osso. Simplesmente espalhamos a quantidade necessária de grânulos ou pó de forma uniforme sobre o solo previamente umedecido, em volta dos arbustos. É fundamental não aplicar o fertilizante diretamente no centro da roseta da planta, para não queimar o ponto de crescimento. Espalhe-o entre as fileiras e ao redor das plantas. Em seguida, os grânulos devem ser obrigatoriamente incorporados ao solo através de uma leve escarificação, a uma profundidade de alguns centímetros. No entanto, existe um método mais eficaz, especialmente para fertilizantes hidrossolúveis, como o monofosfato de potássio ou o sulfato de potássio. Este método consiste no preparo de uma solução nutritiva. Simplesmente dissolvemos a quantidade necessária de fertilizante em água, conforme as instruções, e regamos os nossos morangueiros diretamente na raiz com essa solução. Este método oferece uma grande vantagem. Os nutrientes chegam às raízes já na forma líquida, prontos para serem absorvidos, e começam a ser assimilados quase instantaneamente. Ao regar, procure aplicar a solução precisamente na base do arbusto, evitando que caia nas folhas. Para um arbusto adulto, geralmente basta meio litro a 1 litro de solução nutritiva. E agora chegamos ao passo final, mas crucial, que muitos jardineiros, infelizmente, acabam ignorando ou fazendo de forma inadequada. Estou falando da rega obrigatória e abundante após a aplicação de qualquer fertilizante, especialmente se você o utilizou na forma seca. Lembre-se, a água é o veículo. Sem ela, nenhum fertilizante, por melhor ou mais caro que seja,
simplesmente não chegará às raízes. Ele permanecerá na camada superior do solo, como um peso inútil. Além disso, grânulos concentrados deixados sobre a terra seca podem causar queimaduras químicas no colo da planta ou nas raízes mais superficiais. Por isso, depois de espalhar e incorporar os fertilizantes secos, o canteiro deve ser muito bem regado. Não basta apenas borrifar com um regador. É preciso encharcar o solo a uma profundidade de 15 a 20 centímetros. Se você fez a adubação com uma solução líquida, ainda assim é recomendado realizar uma rega adicional com água limpa. Isso ajudará, em primeiro lugar, a lavar qualquer resíduo de fertilizante que possa ter caído acidentalmente nas folhas, e, em segundo lugar, a distribuir ainda melhor a solução nutritiva na zona das raízes. Não economize água nesta etapa. Uma boa rega é a garantia de que sua adubação funcionará 100%. É importante dedicar uma atenção especial aos pés jovens. Estamos falando daqueles rebentos e mudas que você plantou recentemente no final do verão, por exemplo, em agosto ou no início de setembro. Eles ainda possuem um sistema radicular muito delicado, fraco e vulnerável, que não teve tempo de se desenvolver e fortalecer adequadamente. Por isso, a adubação deve ser feita com extrema cautela. Aplicar as mesmas dosagens usadas para plantas adultas, de 2 ou 3 anos, é absolutamente desaconselhável. Isso quase certamente resultará na queima das raízes jovens. Então, o que fazer? Se você os plantou em solo fértil e bem preparado, a adubação de outono pode ser totalmente dispensada no primeiro ano. Os nutrientes fornecidos no momento do plantio serão mais do que suficientes. No entanto, se o solo não era muito rico e você percebe que as plantas estão com uma aparência fraca, a adubação é recomendada e necessária. Mas nesse caso, utilizaremos exatamente a metade da dose recomendada para plantas adultas. Ou seja, se para 10 litros de água usamos uma colher de sopa de monofosfato de potássio, para os pés jovens utilizaremos apenas meia colher de sopa. Essa quantidade será suficiente para dar o suporte necessário e ajudá-los a se preparar para o primeiro inverno de suas vidas, sem prejudicar o delicado sistema radicular. E para fechar com chave de ouro, vamos falar do que realmente importa: os resultados. Qual será o retorno de todo esse cuidado outonal? E aqui é fundamental compreender algo. Ao contrário das adubações de primavera, a adubação de outono não oferece resultados visíveis imediatos. Você não verá suas morangueiras ficando verdes e explodindo em crescimento em uma semana. Pelo contrário, com a chegada do frio, o seu desenvolvimento irá abrandar progressivamente, preparando-se para o período de dormência. Toda a magia desta adubação acontece discretamente, debaixo da terra. O fósforo atua na formação de raízes robustas, enquanto o potássio enriquece as células com açúcares e forma, de forma imperceptível, os minúsculos botões das futuras flores. O verdadeiro espetáculo, no entanto, será na primavera. Quando o inverno der lugar à primavera, ou o tempo aquecer de vez, você perceberá que seus pés de morango resistiram ao frio muito melhor do que os dos seus vizinhos. Eles estarão vigorosos, saudáveis e com perdas mínimas. E assim que o sol começar a aquecer, eles explodirão em crescimento exuberante. Você ficará impressionado com a abundância da floração. Será como se o arbusto inteiro estivesse coberto por um manto branco de flores, e uma floração abundante é o prelúdio de uma colheita igualmente farta. Os morangos serão mais graúdos, em maior volume, e devido aos açúcares armazenados, irresistivelmente doces. Será nesse momento, ao colher seu rendimento recorde, que você se dará conta do verdadeiro poder e da importância crucial daquela adubação de outono, feita no momento certo. E agora, o ponto crucial, o detalhe que muitos deixam passar. O segredo não é apenas aplicar potássio e fósforo. O segredo está em entender o que você está fazendo. Você não está simplesmente adubando a terra,
mas sim fazendo um investimento estratégico no banco subterrâneo da sua planta. No outono, você deposita fósforo para o desenvolvimento das raízes. Essa é a sua fundação. E, ao mesmo tempo, deposita potássio para as futuras flores e frutos. Esses são os seus dividendos. A maioria espera a primavera para alimentar a parte aérea, mas o jardineiro inteligente carrega as raízes no outono. É essa mudança de mentalidade que diferencia uma colheita comum de uma colheita recorde. Você está se adiantando, dando à planta tudo o que ela precisa para formar uma futura abundância no momento em que ela mais necessita. Então, para recapitular, o sucesso da sua futura colheita de morangos é definido no outono. Esqueça o nitrogênio, ele é seu inimigo nesta época. Aposte no fósforo para as raízes e no potássio para a resistência ao inverno e os futuros frutos. Prepare o canteiro. Escolha a sua receita preferida, orgânica ou mineral. E não se esqueça de regar bem. Este passo simples é o investimento mais rentável do seu tempo no outono. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que estas dicas ajudem você a cultivar uma colheita da qual se orgulhará. Se o vídeo foi útil, você já sabe o que fazer. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos segredos de jardinagem. E agora, uma pergunta para você. Como você aduba seus morangos no outono? Compartilhe suas receitas testadas e aprovadas, ou talvez seus erros, nos comentários. Vamos discutir isso juntos.